18. Artigo 1. 18, no primeiro, diante aí. Não vou ler todo não, vou ler só um pouco. Amém. Diz assim. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: A casa de Israel não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: Eis como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Como a palavra do Senhor diz, né? A palavra veio a Jeremias, um profeta de Deus, um homem usado pelo Senhor. E se a gente olhar a história de Jeremias, vai dizer que ele teve um momento também que foi lançado no poço, passou por dificuldades, perseguição, por amar o Evangelho, por amar a Jesus, a palavra de Deus. E teve esse momento quando ele passou por essa situação. A palavra diz que ele, no fundo do poço, só tinha um lugar que ele olhava, que era para o céu. Quando ele foi lançado no fundo do poço, ele olhava só para o céu. Ele sabia que o seu Redentor, o seu socorro vinha do alto. Por quê? Porque o coração dele já estava em Jesus, já estava em Deus, na palavra do Senhor. E aonde ele foi lançado, ele olhava só para o céu. Não tinha para outro lugar para onde ele olhava. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo. Então ele, no seu coração, a cada dia fortalecendo aquela fé que ele tinha, que ele já conhecia, que era o seu Deus. Que a esperança dele, a salvação dele vinha do alto. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo a respeito de um vaso, a respeito de um barro, né? Nós viemos do barro e do pó, e do pó nós vamos voltar. E quando a palavra de Deus veio a Jeremias, nos trazendo a ilustração de um barro, de um vaso, ele não dá só aquela ilustração somente para aquele objeto. Quando ele traz que o barro, ele precisou ser moldado para fazer um outro vaso, ele nos trouxe a referência de quê? Que a casa de Israel, que o povo de Israel é igual àquele vaso. Simbolizava o quê? O vaso e o barro. Como eu e você, como nós somos esse vaso. Talvez esteja já preparado esse vaso. Talvez não esteja de acordo com o que Deus quer, como Deus quer para a minha vida, Deus quer para a tua vida. Talvez aos olhos humanos, aos nossos olhos carnais, esse vaso está pronto, está preparado. É para colocar na estante, na vitrine, para todo mundo ver. Nós olhando, é para nós estarmos naquela vitrine, para que todos possam olhar para nós e falar: cara, que vaso lindo, que vaso perfeito, que vaso de qualidade. Talvez como nós chegamos num shopping e olhamos para, aquele objeto, aquele vaso, enfim, qualquer outra, pode ser uma televisão, pode ser um armário, pode ser qualquer outra coisa. Pô, que bonito. Uma roupa, não é bonito? Você olhando ali, pô, é perfeito. Mas o Senhor traz nós como um vaso. Você, nós precisamos ser moldados. Talvez nós precisamos ser quebrado novamente. E o Senhor, ele falou que a casa de Israel era como aquele vaso. Necessitava ser quebrado. Necessitava ser moldado. Então, foi desfeito aquele vaso. Ele pegou e juntou todos os cacos. Se fez novamente um barro. E aí sim, começou a ser construído um novo vaso. E quando o Senhor ele traz uma referência ao que o povo de Israel ele é como aquele vaso,
É porque ele estava vendo naquele povo, no povo que seria ser chamado povo de Deus, que necessitava ser feito novamente. Não estava de acordo com o que ele queria. O povo, infelizmente, não estava nos caminhos do Senhor, não estava obedecendo às palavras de Deus. Se você ler todo o capítulo, toda a palavra, você vai ver que o povo ele desviou dos caminhos do Senhor. Já não estava mais com o coração voltado para Deus. Talvez o meu coração e o teu coração, nós precisamos voltar para Deus. Voltarmos diretamente para o Senhor. Talvez é necessário que nós sejamos quebrados novamente. E quebrar, meu irmão, é um momento difícil. É um momento de provação. É um momento de adversidade. É nesse momento, hoje a gente acabou brincando lá e eu acabei falando, o Leandro estava, não sei se, acho que o Brian estava também. Eu falei, Jesus ele veio na contramão do mundo. E o cristão é dessa forma. Ele tem que ir na contramão do mundo, ele não pode ir a favor. Jesus ele nunca foi a favor do mundo. A multidão vinha contra ele e ele vinha contra a multidão. Então eu e você, como nós cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra do Senhor e nós nos esforçamos para colocar em prática essa palavra, nós temos que ir contra as coisas do mundo. O que o mundo tem oferecido. E talvez é nesse momento que nós somos quebrados. Que talvez nós precisamos ser consertados. Talvez um trinco que há nesse vaso. Um trinco, uma brecha que nós demos na nossa vida. Nós precisamos fechá-la. E talvez que somente um tampão colocando ali não vai dar resultado. Porque vai ficar frágil. Entende? Talvez aquela brecha que nós damos, que nós temos dado no dia a dia, na nossa vida, é necessário refazer novamente. É necessário nós descermos e nos humilharmos para fazer com que nós venhamos tornar o quê? Barro novamente. E começar do zero. Mas para começar do zero, nós necessitamos de quê? Do oleiro. Nós necessitamos daquele que é eterno, daquele que tem as mãos perfeitas, que é Jesus Cristo. Aí sim, nós deixamos Ele, o Senhor Jesus, cuidar da nossa vida. Aí sim, Ele vai moldar de acordo com o que Ele quer. Aquele vaso sim, ele vai ser perfeito. Ele vai ser moldado da forma que o Senhor quer, do jeito que Ele quer. Aquela brecha, aquele trinco não vai ter mais. Aí sim, Deus ele vai pegar esse vaso e vai colocar na vitrine. Vai colocar na vitrine para que todas as pessoas possam olhar e ver, brilhar. E ver algo diferente. Quando nós não percebemos, mas o Senhor ele sabe. Aonde Ele vai colocar cada um de nós. Aonde cada vaso tem o seu próprio lugar. Tem o seu lugar para ele brilhar. E aí, quando nós fomos moldados da forma que o Senhor quer, do jeito que Ele quer, quando Ele colocar onde nós necessitamos estar, onde que Ele quer que nós estejamos, quando nós brilharmos, aí vai ter a diferença. A diferença vai aparecer agora. Quando estarmos ali e todo mundo olhar para você, olhar para aquele vaso e ver brilhar, quando elogio, quando as coisas boas começar a vir, quando as bênçãos do Senhor aparecer, as coisas agora já não estão vindo mais na contramão, as coisas, tudo que você faz, tudo que você fala é para a glória do Senhor. As bênçãos vêm na tua vida, amém, mas o seu coração já não vai ser conduzido pelas bênçãos, pelas coisas que estão chegando para você, na tua vida. Você vai estar dando a glória para o Senhor. Você vai saber, você vai voltar e vai imaginar e falar assim, vai pensar e falar assim, cara, eu tive que descer. Eu tive que voltar. Eu tive que ir lá embaixo novamente. Eu tive que ser quebrado novamente, moldado novamente para mim estar aqui. Então eu estou aqui não é por acaso, não é por minhas forças. Eu não estou aqui na vitrine, não é porque eu sou fera. Fulano me ajudou, não. Eu estou aqui porque Deus cuidou de mim. Porque o Senhor me moldou. As brechas na minha vida que eu tinha já não tenho mais. Mas não foi porque eu fiz.
Não foi porque eu consegui. Foi que realmente o Senhor tomou conta de mim. Foi porque o Senhor realmente me fez um novo vaso. É assim para nossas vidas. O Senhor ele não falou. A palavra que veio para Jeremias não foi em vão. Para o povo de Israel, não. Ele não colocou aquilo ali somente como uma ilustração. Eu vou dar o exemplo do povo de Israel aqui, para que as pessoas vejam como é importante estarmos diante de Deus. Não. Foi porque aquele povo, infelizmente, o povo de Israel, não estavam mais com o coração voltado para Deus. O que tinha tomado conta do coração daquele povo foram as coisas fúteis dessa vida. As coisas fúteis desse mundo, que são passageiras. São coisas que vão acabar. Do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar. E nada que dessa terra vai nos levar para morar com o Senhor. Não vai nos levar para morar com Deus no céu. Nós necessitamos, amém, mas não pode ser tudo na nossa vida. No nosso coração tem que estar primeiramente o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Pode vir qualquer outra coisa. Pode vir bênçãos, pode vir maravilha aos olhos humanos, mas se não estiver na palavra de Deus, não adianta. Isso vai passar. Quantos nós não conhecemos, principalmente na nossa profissão? Quantos nós não conhecemos? Está lá em cima, mas não tem a essência da palavra de Deus, não tem o Senhor na sua vida. E muitos têm perdido assim, quando ele acorda já não tem mais tempo. Então que nós não venhamos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Nós somos jovens mesmo. Aos olhos do Senhor nós somos jovens. E nós precisamos deixar que Deus nos molde, que Deus ele controle a nossa vida, a nossa mente. Que nós não venhamos achar que esse mundo aqui, é só um momento. É só um tempo, não. Para Deus esse tempo é muito importante. Esse tempo é importantíssimo. Nós não podemos brincar de ser cristão, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Onde que estivermos, nós somos referência. As pessoas estão olhando para a gente diferente. As pessoas estão olhando para a gente porque a gente pode fazer uma brincadeira, mas as pessoas estão olhando para a gente diferente. Quando é sério, é sério. A palavra de Deus é o tempo todo séria. Nós não podemos misturar Deus com o mundo, a palavra de Deus com o mundo. Porque nós vamos viver, então senão nós vamos tornar como mais um cristão. E na nossa mente, no nosso coração, nós não podemos ser apenas mais um. É como nós na profissão nossa, nós queremos ser apenas mais um na nossa profissão? Não. Mais um fica normal. Para ser cristão, filho de Deus, nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer a diferença na rua, no trabalho, aonde estivermos. O nosso jeito de se expressar, de falar, até as nossas brincadeiras tem que ser diferente. Ele é cristão, cara. Ele é um homem de Deus. Se nós formos brincar de qualquer forma, se nós formos falar de qualquer forma, mas eu tenho a essência do Senhor Jesus na minha vida, eu tento pregar o Evangelho, eu tento colocar em prática a palavra do Senhor, mas as minhas brincadeiras são muito... não condiz aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu tento ensinar. Entende? Então como nós estamos sendo referência? Então talvez são brincadeiras, são algumas coisas que pode ser essa brechinha, pode ser esse trinco no vaso, que precisa ser moldado, que precisa ser cuidado. Eu tenho coisas na minha vida que precisa ser fechado. Você tem, o Léo tem, o Osman, o Douglas, todos nós precisamos estar em vigilância, porque tem brechas nas nossas vidas, e essas brechas ela pode estar crescendo. Daqui a pouco ela se torna um buraco enorme, que não dá mais tempo para fechar. Aí é o tempo quando o Senhor quer nos moldar. Aí é o tempo que o Senhor quer quebrar esse vaso e fazer de novo. E se nós não estivermos preparados para ser quebrado? Nós dá essa ilustração de um vaso, amém, é muito bonito. Mas nós somos uma pessoa, ser humano. De qual forma nós vamos ser quebrados? De que jeito nós vamos ser quebrados? Para nós entendermos esse trabalhar de Deus. Nós não podemos olhar somente pelas coisas deste mundo, olhar, está dando certo as coisas. Nem tudo que está dando certo
na vida de uma pessoa, no seu trabalho, é porque Deus está naquela situação. É porque é a permissão de Deus. Não é nem tudo que está dando certo, Deus está se agradando daquilo. Nós temos que olhar no contexto. Se aquilo está acontecendo é porque Deus tem abençoado, Deus está no comando. Quando nós sabemos que Deus está no comando, se aquilo é de Deus, é quando estamos andando segundo a palavra de Deus. Quando realmente o nosso coração está em Jesus, vivendo Jesus, respirando Jesus, aí sim nós sabemos que aquilo que tem acontecendo nas nossas vidas é de Deus. É abençoado por Deus. Vem do Senhor. Mas se nós não estivermos em Cristo, andando, vivendo em Cristo, nós não